O glamour dos anos 1970 escondia uma realidade banhada em lágrimas e destilados. Enquanto o Brasil aplaudia seus heróis na tela e nos palcos, muitos deles travavam uma batalha perdida contra um inimigo silencioso que vinha em garrafas. Eles tinham dinheiro, fama e talento, mas encontraram o fim trágico na solidão dos bares e quartos de hotel. Hoje, vamos revelar a história de 10 ídolos que trocaram o sucesso pela autodestruição, definhando publicamente. O caso número 6 vai partir seu coração. Inscreva-se agora no canal e ative o sino, porque vamos expor a triste verdade sobre as estrelas que o vício apagou cedo demais. Antônio Marcos. Começamos nossa lista com aquele que foi o rosto mais angelical e a promessa mais brilhante da música romântica nacional na década de 1970. Antônio Marcos não era apenas um cantor, mas um verdadeiro fenômeno de massas, um galã de olhos claros que encantava as donas de casa e que muitos apostavam ser o único capaz de rivalizar em popularidade com o próprio Roberto Carlos. No entanto, por trás daquele sorriso perfeito que estampava as capas de revistas, escondia-se um homem atormentado que mergulhava cada vez mais fundo em um oceano de álcool. O sucesso avassalador, que para muitos seria uma bênção, para ele parecia um fardo pesado demais. A bebida deixou de ser uma celebração social para se tornar sua companheira inseparável, a única que parecia entender suas angústias nas madrugadas solitárias. A degradação de Antônio Marcos foi assistida pelo Brasil inteiro como uma novela dramática em tempo real. O casamento com a cantora Vanusa, vendido pela mídia como um conto de fadas, na realidade era marcado por turbulências constantes causadas pelos excessos dele. Relatos de amigos da época confirmam que o cantor muitas vezes desaparecia por dias, deixando compromissos profissionais de lado para se entregar ao vício, sendo encontrado depois em condições que não condiziam com a majestade de seu talento. Ele tentava buscar consolo no fundo do copo para dores emocionais profundas, mas o álcool cobrava um preço altíssimo, corroendo sua saúde e sua aparência diante de um mercado que não perdoa falhas e exige perfeição constante. É devastador lembrar que um homem com uma sensibilidade artística tão rara não conseguiu ter amor próprio suficiente para frear sua autodestruição. Durante o final da década de 70, suas recaídas tornaram-se o prato cheio para os jornais sensacionalistas, que exploravam sua decadência física para vender manchetes. O público torcia por sua recuperação, mas a dependência química era um monstro voraz. O fim de Antônio Marcos não foi um evento súbito, mas uma despedida lenta e agonizante. O fígado, órgão que suportou anos de agressão, finalmente entrou em colapso, levando-o a partir precocemente aos 46 anos. A sentença final foi assinada ainda no auge de sua beleza, onde cada brinde era um passo a mais em direção ao abismo, deixando o país órfão de sua voz inesquecível. Maísa Matarazzo, se existiu um olhar que traduziu a tristeza profunda de uma nação inteira nos anos 1970, esse olhar pertencia a Maísa. A diva, conhecida mundialmente por sua voz rouca e por interpretar canções que pareciam rasgar a alma, vivia um drama pessoal que ia muito além das letras sofridas que cantava nos palcos. Para o grande público, ela era a rainha da fossa, o termo popular usado na época para descrever a melancolia amorosa, mas nos bastidores. Maísa travava uma guerra silenciosa e brutal contra a solidão. E sua única aliada constante era a garrafa. O álcool não era apenas um hábito social ou uma celebração para ela. Era um anestésico necessário e urgente para suportar o peso esmagador de ser quem era. Ela tinha tudo o que se podia desejar. Carregava o sobrenome
Matarazzo, sinônimo de um dos maiores impérios industriais do país, possuía uma beleza exótica inconfundível e um talento gigantesco. Mas nada disso preenchia o vazio que a consumia por dentro. Durante a década de 70, ela tentou desesperadamente se reinventar como atriz na Rede Globo, buscando novos ares para fugir de seus fantasmas. No entanto, quem convivia com ela nos estúdios sabia que os demônios estavam sempre à espreita. O copo de uísque tornou-se uma extensão de sua mão. A imprensa da época, muitas vezes cruel e invasiva, noticiava seus escândalos, brigas e momentos de fragilidade, transformando sua dor genuína em um espetáculo mórbido. Para as massas famintas por fofocas, ela não bebia para se divertir, bebia para esquecer, para apagar a luz de uma mente que pensava e sentia com intensidade demais. A tragédia final não tardou a acontecer e foi tão cinematográfica quanto sua vida turbulenta. Em janeiro de 1977, em um sábado ensolarado que contrastava violentamente com sua tempestade interior, Maísa partiu de forma trágica, enquanto dirigia pela ponte Rio-Niterói em direção à sua casa de praia, em Maricá. A combinação perigosa de remédios para dormir, cansaço e álcool cobrou seu preço fatal. O acidente tirou a vida da cantora aos 40 anos, justamente no auge de uma tentativa de recomeço pessoal. O Brasil parou, chocado, vendo as imagens do carro destruído nos jornais, símbolo final de uma vida que acelerou demais na curva da autodestruição. Maísa não foi apenas uma vítima do acaso, ela foi consumida pela força de suas próprias emoções, afogando-se em um mar de talento e tristeza, onde o álcool serviu como a âncora que a puxou para o fundo. Vinícius de Moraes. Para muitos, ele foi o maior poeta que o Brasil já viu, um diplomata que trocou os escritórios burocráticos pela liberdade dos palcos e das mesas de bar. Vinícius de Moraes atravessou a década de 1970 como uma lenda viva, mas sua genialidade caminhava de mãos dadas com um vício que ele jamais fez questão de esconder. Pelo contrário, o poetinha glamorizava a bebida. Em seus shows, que lotavam teatros por todo o país, ao lado de parceiros como Toquinho, havia um elemento de cenário que era obrigatório e ficava visível para a plateia: a garrafa de uísque e o balde de gelo. O público aplaudia aquilo como um charme, uma excentricidade de artista, muitas vezes sem perceber que estava assistindo ao consumo lento e gradual de uma vida brilhante. Ele dizia que o uísque era o melhor amigo do homem, o cão engarrafado, mas esse amigo cobrava um preço alto demais. Enquanto compunha as canções mais lindas da nossa música, o corpo de Vinícius dava sinais claros de exaustão. A rotina de noites em claro, casamentos múltiplos e o consumo incessante de destilados transformaram o homem bonito e elegante em uma figura fisicamente fragilizada antes do tempo. Nos bastidores, a preocupação dos amigos era constante, mas tentar tirar o copo da mão de Vinícius era uma missão impossível. Ele havia decidido viver e partir sob suas próprias regras. A década de 70 foi o palco de sua despedida prolongada. Ele apresentava inchaço, caminhava com dificuldade e respirava com esforço, mas a mente continuava afiada, criando versos que mascaravam a degradação física. Era uma tragédia poética. O homem que ensinou o Brasil a amar estava se consumindo na própria chama, diante dos holofotes. Em julho de 1980, o corpo finalmente não aguentou mais. Vinícius nos deixou aos 66 anos, vítima de complicações respiratórias, mas a verdade é que o estilo de vida boêmio já havia levado pedaços dele muito antes. Sua partida marcou o fim de uma era de ouro e deixou um gosto amargo na boca de quem o admirava. Ele viveu como se não houvesse amanhã, e quando o amanhã deixou de existir,
ficou a saudade e a certeza de que o excesso não respeita nem mesmo os gênios. O Brasil perdeu seu poeta maior, que trocou a longevidade pela intensidade de um brinde eterno que, infelizmente, teve seu último gole cedo demais, deixando a cultura nacional de luto. Raul Seixas. Se a música brasileira teve um profeta do apocalipse, esse homem foi Raul Seixas, o maluco beleza, que ensinou o país a questionar a realidade durante a década de 1970, também foi o protagonista de uma das mais lentas e dolorosas autodestruições que o público já testemunhou. Raul explodiu nas paradas de sucesso com uma mistura genial de rock e baião, tornando-se a voz de uma geração que buscava liberdade. Porém, nos bastidores, a sua liberdade pessoal era escrava de uma dependência química avassaladora. O álcool não era apenas um combustível para suas composições, era o veneno que ele ingeria diariamente em quantidades industriais, convencido de que seu corpo era indestrutível. Ainda no auge da fama, no final dos anos 70, os sinais da degradação física começaram a aparecer de forma alarmante. Raul perdeu parte do pâncreas devido ao consumo excessivo de álcool, uma condição gravíssima que deveria ter servido como um alerta final. No entanto, ele ignorou os avisos médicos e continuou sua dança com a morte, acreditando que a filosofia do "faz o que tu queres" se aplicava também à biologia. O público via nos palcos um ídolo que, aos poucos, perdia o vigor, a voz e a clareza, transformando-se em uma sombra do gigante que havia composto clássicos como Gita. Shows eram cancelados ou realizados em condições precárias, e a imprensa noticiava com frequência suas internações e crises, transformando seu drama médico em pauta nacional. A tragédia de Raul é que ele tinha plena consciência do buraco que cavava para si mesmo. Em suas letras, ele falava sobre o fim e sobre a metafísica, mas na vida real era incapaz de largar o copo que o matava. Ele viveu a década de 80, colhendo os frutos amargos plantados nos anos 70, definhando até partir, no ano de 1989, vítima de uma pancreatite aguda fulminante, agravada pelo alcoolismo crônico e diabetes. Ele foi encontrado sozinho em seu apartamento, um fim solitário para quem arrastou multidões. Raul Seixas não apenas cantou o rock, ele viveu o clichê trágico do rock and roll até a última gota, deixando o Brasil órfão de sua genialidade e com a triste imagem de um rei que foi destronado pelo próprio vício diante dos olhos de seus súditos. Lupicínio Rodrigues. Nossa lista não estaria completa sem o homem que, literalmente, criou a trilha sonora oficial para quem bebe para esquecer. Lupicínio Rodrigues foi o mestre absoluto da dor de cotovelo, o gênero musical que celebra o sofrimento amoroso regado a muito álcool em mesas de bar. Mas a tragédia de Lupicínio é que ele não apenas compunha sobre a boemia, ele a vivia com uma intensidade suicida. Durante o início da década de 1970, enquanto suas músicas eram redescobertas e gravadas por grandes nomes da Tropicália, como Caetano Veloso, o velho compositor gaúcho já estava em uma fase terminal de sua relação abusiva com a bebida. Para ele, a inspiração não vinha do ar, mas sim do fundo das garrafas que ele esvaziava noite após noite nas sombras de Porto Alegre. Ele transformou a própria degradação em arte de altíssimo nível. Canções como Nervos de Aço e Vingança eram retratos fiéis de sua alma atormentada, mas o corpo físico não conseguiu acompanhar a eternidade de sua obra. Quem o via naqueles últimos anos percebia um homem inchado, com a saúde fragilizada, carregando as marcas visíveis de décadas de excessos. Ele romantizava o sofrimento, mas a realidade clínica era brutal. O fígado, sobrecarregado por uma vida inteira de maratonas alcoólicas,
começou a falhar de maneira irreversível, transformando o gênio da música em um paciente debilitado. A despedida aconteceu no ano de 1974. Lupicínio faleceu aos 59 anos, vítima de insuficiência hepática, um termo médico frio, para dizer que ele bebeu até que seu corpo desistisse de funcionar. Foi uma morte que soou como a última nota triste de um samba-canção. O Brasil perdeu um de seus maiores poetas, alguém que soube traduzir como ninguém a amargura do abandono, mas que acabou sendo abandonado pela própria vitalidade. Ele partiu deixando a lição de que a boemia, embora renda versos maravilhosos, cobra um preço que nem mesmo a fama consegue pagar. Lupicínio foi a prova viva e dolorosa de que, às vezes, o artista se torna prisioneiro da própria personagem, vivendo a dor até as últimas consequências. Dalva de Oliveira. Se o rádio brasileiro teve uma rainha absoluta, essa mulher foi Dalva de Oliveira. Dona de uma voz que alcançava notas impossíveis e de uma interpretação que fazia o país inteiro chorar, Dalva entrou na década de 1970 já carregando as cicatrizes profundas de uma vida marcada por escândalos amorosos e dores públicas. A Rouxinol do Brasil, que encantou plateias internacionais, travava nos bastidores uma batalha cruel contra a depressão e o álcool. A bebida entrou em sua vida não como uma festa, mas como um remédio amargo para suportar a solidão e as mágoas deixadas por relacionamentos conturbados, especialmente a guerra midiática que viveu com seu ex-marido, Erivelto Martins. O público via a estrela brilhar no palco, mas não percebia que, a cada gole, ela tentava afogar uma tristeza que parecia não ter fim. Nos últimos anos de sua vida, a saúde de Dalva começou a cobrar o preço de tantos excessos. A mulher que cantava sobre a bandeira branca e pedia paz não conseguia encontrar paz dentro de si mesma sem o auxílio de estimulantes e da bebida. A imprensa da época acompanhou com um misto de fascínio e piedade o declínio físico de uma das maiores artistas que nossa terra já produziu. Ela aparecia inchada, com o olhar perdido, mas ainda capaz de emitir aquele canto poderoso que arrepiava a alma. Era o retrato doloroso de uma diva que estava se apagando lentamente, consumida pela própria intensidade e pelos vícios que usava como escudo contra o mundo. O desfecho dessa ópera trágica aconteceu em agosto de 1972. Dalva de Oliveira partiu aos 55 anos, vítima de uma hemorragia interna causada por complicações digestivas graves, consequência direta do desgaste de seu corpo. Ela morreu 3 dias antes de um show que estava programado para marcar seu retorno triunfal, deixando um silêncio ensurdecedor na música popular brasileira. O país perdeu sua voz de ouro e a história de Dalva ficou marcada como o exemplo doloroso de que nem todo o aplauso do mundo é capaz de preencher o vazio que leva um ídolo a buscar refúgio na autodestruição. Ela cantou o amor e a dor como ninguém, mas foi a dor que, infelizmente, deu a última palavra, levando-a para longe dos holofotes cedo demais. Nelson Cavaquinho. Se a morte tivesse uma trilha sonora oficial no Brasil, ela certamente seria tocada no violão de Nelson Cavaquinho. Esse gigante do samba, que compôs obras-primas sobre o fim da vida, como Juízo Final e A Flor e o Espinho, viveu a década de 1970 como um personagem que parecia estar sempre se despedindo. Nelson não apenas cantava sobre a morte, ele flertava com ela diariamente nas mesas de bar, com um copo de cachaça em uma mão e um cigarro na outra. Para o público que o redescobria na televisão naquela época, a imagem era chocante. Um homem de idade indefinível, com o rosto marcado por rugas profundas e mãos que tremiam incontrolavelmente,
um tremor que só cessava quando ele bebia a dose necessária para calibrar o corpo. A boemia de Nelson não era festiva, era existencial. Ele era o padroeiro das madrugadas da Mangueira e da Lapa, vivendo em um ciclo perpétuo de autodestruição que ele encarava com uma serenidade assustadora. Durante os anos 70, enquanto a elite intelectual celebrava sua genialidade, Nelson se consumia à vista de todos. Ele vendia parcerias de músicas por trocados apenas para garantir a bebida do dia seguinte, desvalorizando sua própria arte em troca do vício. Quem assistia às suas apresentações na TV percebia a fragilidade de sua voz rouca, quase um sussurro, vinda de pulmões castigados pelo fumo e de um fígado exausto pelo álcool. Ele era um homem que parecia ter desistido de lutar pela vida, preferindo abraçar a poesia trágica que escrevia. O fim de Nelson Cavaquinho foi a conclusão lógica de uma vida dedicada aos excessos. Ele faleceu na década seguinte, em 1986, vítima de enfisema pulmonar e complicações cardíacas, mas seu velório público começou muito antes, a cada aparição onde ele parecia mais magro e debilitado. Ele foi o poeta que olhou nos olhos da morte e a convidou para sentar na mesa do bar. A tristeza de ver um talento tão puro se dissolver em aguardente marcou profundamente a cultura brasileira. Nelson deixou um legado imortal, mas levou consigo a imagem do artista que se entregou à noite eterna muito antes de o sol se pôr definitivamente, transformando sua própria existência em um samba triste e inesquecível. Sérgio Sampaio. Muitos artistas flertam com o perigo, mas Sérgio Sampaio decidiu casar-se com ele. Considerado um dos malditos da música popular brasileira, rótulo dado àqueles que o sistema não conseguia controlar, ele explodiu nas paradas de sucesso no ano de 1972 com o hino Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua. Naquele momento, parecia que o Brasil tinha encontrado um novo gênio, alguém capaz de misturar a dor existencial com o ritmo contagiante do carnaval. Porém, o que o público não sabia é que a sensibilidade extrema que alimentava suas composições era a mesma que o empurrava para o abismo da autodestruição. Sérgio não tinha a pele grossa necessária para sobreviver à máquina de moer carne que era o show business, e encontrou na garrafa a única armadura possível para enfrentar o mundo. A década de 70 foi o palco de sua ascensão meteórica e de sua queda vertiginosa. Enquanto seus contemporâneos aprendiam a jogar o jogo da mídia e do dinheiro, Sérgio se refugiava cada vez mais nos bares e na boemia pesada, onde o álcool deixava de ser uma diversão para se tornar uma necessidade vital. Ele brigava com gravadoras, sumia de compromissos e priorizava a companhia de desconhecidos na noite em vez de bajular executivos. Essa postura intransigente cobrou-lhe um preço alto. O cantor foi gradualmente isolado pela indústria, transformando-se em uma lenda urbana, um gênio que vagava pelas sombras com o copo sempre cheio e o olhar cada vez mais vazio de esperança. A bebida corroía seu talento e sua saúde, mas ele se recusava a parar, como se o sofrimento fosse o combustível de sua arte. O desfecho dessa trajetória de excessos foi solitário e doloroso. Sérgio Sampaio faleceu vitimado por uma pancreatite aguda, uma inflamação severa diretamente ligada ao consumo crônico de álcool. Ele partiu aos 47 anos, longe dos holofotes que um dia o iluminaram, mais perto dos demônios que ele nunca conseguiu silenciar. Sua morte não foi apenas a perda de um compositor brilhante, foi o retrato cruel de como a sensibilidade, quando afogada em destilados, pode se tornar uma sentença de morte. Ele queria botar seu bloco na rua, mas acabou vendo seu desfile terminar cedo demais, na calçada fria da indiferença e do vício.
deixando para trás uma obra-prima e a certeza de que, para alguns, a vida é um fardo pesado demais para se carregar sóbrio. Altemar Dutra. O título de Rei do Bolero não foi dado a ele por acaso. Altemar Dutra possuía uma das vozes mais potentes e emocionantes que o Brasil já ouviu, capaz de transformar qualquer letra simples em um drama operístico. Durante a década de 1970, ele dominou as paradas de sucesso e as casas de shows, levando multidões ao delírio com clássicos como Sentimental Demais. No entanto, a intensidade que ele colocava em cada nota era a mesma que ele aplicava em sua vida pessoal, especialmente quando o assunto era a boemia. Altemar não era apenas um cantor de serenatas, ele vivia a serenata, e isso incluía as longas madrugadas regadas a muito uísque e cigarro. Para ele, a noite era uma companheira fiel, e o copo era a extensão de seu braço, um combustível necessário para manter a chama da paixão acesa. O grande drama de Altemar era que seu corpo não possuía a mesma resistência de sua voz. Ele sofria de hipertensão arterial grave, uma condição que exigia cuidados rigorosos e, acima de tudo, distância do álcool. Porém, o cantor ignorava solenemente os avisos médicos. Ele acreditava na filosofia de que a vida deveria ser vivida em sua plenitude, sem restrições, mesmo que isso significasse encurtá-la. Durante as turnês exaustivas dos anos 70, era comum vê-lo com o rosto avermelhado e a respiração pesada, sinais claros de que a mistura de pressão alta e bebida estava criando uma bomba relógio dentro de seu peito. Ele bebia para celebrar, para relaxar e para esquecer a fragilidade de sua própria saúde, desafiando o destino a cada brinde. O desfecho trágico aconteceu logo no início da década seguinte, mas foi o resultado direto do estilo de vida suicida que ele cultivou nos anos de glória. Em novembro de 1983, após um show em uma boate de Nova York, o corpo de Altemar finalmente cedeu. Ele sofreu um acidente vascular cerebral fatal aos 43 anos de idade. Foi uma partida prematura e chocante para um homem que parecia ter uma força vital inesgotável. O trovador das Américas calou-se para sempre, vítima de seus próprios excessos. Ele morreu como viveu, trabalhando e aproveitando a noite, mas deixou para o Brasil a triste lição de que o talento não imuniza ninguém contra as leis da biologia. Altemar trocou a longevidade pela intensidade, e o preço dessa escolha foi pago com a própria vida, deixando milhões de fãs órfãos de sua voz inigualável. Mané Garrincha. Para encerrar nossa lista, com a história mais dolorosa e emblemática de todas, trazemos aquele que, embora não fosse cantor ou ator de ofício, foi considerado o maior artista que já pisou nos gramados e uma das maiores celebridades do país. Mané Garrincha, o Anjo das Pernas Tortas, levou a alegria para milhões de brasileiros, mas guardava para si uma tristeza profunda que só conseguia aliviar com a ajuda da cachaça. Durante a década de 1970, o Brasil assistiu, impotente, ao declínio lento e público de seu maior herói. Já aposentado dos campos e longe dos holofotes dos estádios, Garrincha mergulhou de cabeça em um abismo alcoólico que destruiu sua vida pessoal e sua saúde. Aquele homem que driblava adversários com facilidade não conseguiu driblar o vício que o perseguia desde a juventude em Pau Grande. A relação de Garrincha com a cantora Elza Soares foi um capítulo à parte nessa tragédia. Elza, no auge de sua carreira, lutou bravamente para salvar o marido da autodestruição, enfrentando o preconceito da sociedade e a fúria dos críticos, mas a dependência química de Mané era um adversário implacável. Relatos da época descrevem um Garrincha inchado, com o olhar perdido e muitas vezes incapaz de reconhecer a própria grandeza
sendo exibido em eventos como uma relíquia curiosa do passado. O povo, que ele tanto alegrou, agora o via cambalear pelas ruas ou aparecer em programas de televisão com a fala arrastada e o raciocínio lento. Uma sombra triste do gênio que encantou o mundo nas Copas. O desfecho dessa trajetória de glória e dor aconteceu no início do ano de 1983, mas foi o resultado direto dos excessos cometidos ao longo de toda a década anterior. Garrincha nos deixou aos 49 anos, vítima de cirrose hepática, uma doença devastadora causada pelo consumo crônico de álcool. Ele morreu pobre e praticamente sozinho em um hospital público, contrastando violentamente com a imagem do ídolo que um dia teve o mundo aos seus pés. O cortejo fúnebre parou o Rio de Janeiro, mas as lágrimas derramadas não foram capazes de apagar a vergonha nacional de ter deixado seu maior artista morrer de tristeza e bebida. Garrincha foi a alegria do povo enquanto estava sóbrio, mas tornou-se o retrato da solidão quando a festa acabou, provando que nem mesmo os deuses do esporte estão imunes à tragédia humana do vício.